Olá, alunos do sétimo ano, aqui é o professor Thiago trazendo mais um vídeo de matemática para vocês. Hoje eu estou trazendo aqui mais um assunto aqui novo para nós, né, que é equivalência de expressões algébricas. Lembrando que sempre eu estou à disposição no WhatsApp para estar tirando dúvidas de vocês também, né, e vamos fazer aí como sempre, né, vocês podem copiar isso daí no caderno ou até mesmo imprimir e colar no caderno essa folha, né, e depois vocês fazem os exercícios e me mandam as fotos, né? Nessa matéria aqui, nós temos que a equivalência entre duas ou mais expressões algébricas, né? A gente pode perceber isso quando a gente coloca o mesmo valor nas suas variáveis, né? Por exemplo, ó, vou pegar duas expressões algébricas aqui. Uma é 5x, né? 5 vezes x, e a outra é 2 vezes x mais 3 vezes x. Isso tudo aqui é uma expressão, e essa aqui é outra expressão, tá? São duas expressões diferentes. Se a gente colocar no lugar do x, a gente colocar 1, né? Porque toda letra equivale a um número, né? A gente estudou isso já, né? Então vamos considerar que o x é igual a 1, certo? Que o x aqui vale 1, e aqui também vale 1, e aqui também vale 1. Então vai ficar, em vez de ser 5 vezes x, vai ficar 5 vezes 1, né? Aí vai dar 5 a nossa expressão aqui. E na outra expressão, né, no lugar do x, a gente vai pôr 2 vezes 1 mais 3 vezes 1, né? 2 vezes 1 é 2 e 3 vezes 1 é 3. Aí 2 mais 3 também vai dar 5. Ou seja, as duas expressões deu 5. Ou seja, elas são iguais, elas são equivalentes, né? A gente pode dizer que 5 vezes x é a mesma coisa, é igual a 2 vezes x mais 3 vezes x, né? A gente descobriu isso colocando um valor para o x, né? Aqui tem outra expressão, ó, 10 vezes y, 5y vezes 5 mais 5y, né? Vamos colocar x igual a 1 também. Pode pôr qualquer número, tá? Eu tô colocando 1 aqui porque é mais fácil pra gente fazer as contas, mas você pode pôr qualquer número que também vai dar certo. Aí 10 vezes 1 vai dar 10. E aqui 5 vezes 1 mais 5 vezes 1 vai ser 5 mais 5, que também vai dar 10. Então, essas duas expressões são iguais, né? São equivalentes, né? Nós também podemos determinar essa equivalência, né, por simplificarmos matematicamente, né? E aí a gente vai ter que usar cada parcela dessa fração, dessa expressão, né? Essas parcelas a gente chama ela de termo algébrico, né? Então aqui, por exemplo, ó, nós temos essa expressão x mais 3y mais 2. Então nós temos três termos aqui. Nós temos o x é um termo, o 3 vezes y é outro termo e o 2 é outro termo. O que separa os termos sempre é o sinal de mais ou de menos, né? Nesse caso aqui é mais. Então nós temos três termos aqui, o x, o 3 vezes y e o 2. Tá? Então o sinal de mais e o sinal de menos sempre vão fazer essa separação. Aqui é outra expressão, ó, a ao quadrado mais b vezes c. Então nós temos dois termos, que é a ao quadrado e b vezes c, né? O sinal de mais sempre separa os termos da nossa expressão. E aqui nós temos 5 vezes x mais 3, também são dois termos, né? 5 vezes x e o 3, né? Então esses são os termos algébricos. Por que a gente precisa entender isso? Para a gente poder fazer as simplificações matemáticas que vão nos mostrar a equivalência entre as duas expressões, tá? Então todo termo algébrico, né, que a gente estudou aqui, esses termos, eles são formados em duas partes, né? Um número, que é o nosso coeficiente, e uma variável, né, que seria a nossa letra, né, que é chamada de parte literal, né? Vou dar um exemplo aqui, ó. 8 vezes x. O coeficiente é o 8, né? O 8 é o coeficiente, né? Ó, um número chamado de coeficiente. Então, o número sempre é o coeficiente. E a parte literal é o x, né? Que é a nossa variável. Aqui nesse caso aqui, o 5 é o coeficiente e a ao quadrado é a parte literal, né? Então, o número que está aqui no começo multiplicando sempre é o coeficiente e a letra aqui vai ser sempre, a nossa variável vai ser sempre a parte literal. Nesse caso aqui, ó, menos 7 vezes y ao cubo. Então, nós temos que o menos 7 é o nosso coeficiente, né? E y ao cubo é a nossa parte literal, tá? Então, sempre vamos separar assim, o coeficiente e a parte literal, né?
Aí eu deixei aqui duas observações muito importantes, ó. O coeficiente 1 de um termo algébrico pode ser omitido, né? Então, por exemplo, ó, se o coeficiente for 1, que nem 1 vezes x, o coeficiente é 1, certo? Você não precisa pôr 1, você pode deixar só x. Por quê? Porque 1 vezes qualquer coisa, 1 vezes 5 é 5, 1 vezes 8 é 8, 1 vezes 3 é 3. Então, 1 vezes x também é x, então você nem precisa pôr 1. Né? 1 vezes qualquer coisa vai ser essa qualquer coisa, você não precisa pôr 1. Né? Então, 1 vezes x, você pode deixar só o x. Ou aqui, ó, 1 vezes y ao quadrado. É y ao quadrado, não precisa pôr 1. Aí, nesse caso aqui, ó, menos 1 vezes x. Você pode só pôr menos x. Por quê? Porque menos 1 vezes x, o 1 vai dar o próprio x. Então, você só deixa o menos, né, que vai ser menos x. Menos 1 vezes y ao quadrado. É menos y ao quadrado. Não precisa pôr 1. Né? O 1 não vai fazer diferença nenhuma. Tá? Aqui, ó, outra observação, né? Nos termos algébricos não há necessidade de utilizar o sinal de multiplicação. Então, por exemplo, ó, 5 vezes x, a gente põe 5x direto, não precisa pôr a bolinha. Tá? Se quiser pôr, pode pôr, não tem problema. Igual aqui também, se quiser pôr 1, também pode pôr, não está errado. Mas geralmente vocês não vão ver essa bolinha aqui. Vocês não vão ver o 1 e também não vão ver a bolinha de multiplicação. 5 vezes x, a gente coloca 5x direto. Por quê? Porque é um termo algébrico, né? Como a gente viu aqui, ó. Que nem 5 vezes x, né? Não precisa pôr essa bolinha, porque é um termo só, né? 2 vezes y, pode pôr direto, 2y, não precisa pôr a bolinha. Menos 3 vezes x ao quadrado. Não precisa pôr a bolinha, pode pôr menos 3x ao quadrado, direto, tá? Se vocês virem assim sem a bolinha, vocês já sabem que é multiplicação, tá? Quando tiver assim junto. Então, nas expressões algébricas, né, as letras, as variáveis, elas representam números, então nós podemos utilizar algumas propriedades matemáticas, né, para poder fazer essa equivalência e fazer a simplificação das expressões, né. Por exemplo, aqui, ó, 2x mais 3x. Então, lembra que a gente usou aqui, ó, 2x mais 3x? É a mesma coisa que 5x, então aqui tem que dar 5x, certo? Vamos lá, ó. 2x mais 3x. Como os dois números aqui estão multiplicando x, tanto o 2 como o 3, a gente coloca o x aqui em evidência e põe 2 mais 3 dentro do parênteses, tá? Isso é uma propriedade matemática. Quando os dois números estiverem multiplicando a mesma letra, então a gente pode somar eles, a gente soma os dois coeficientes aqui, e mantém a parte literal, né? E fica 2 mais 3, fica 5, 5x. A gente chegou no mesmo resultado que tinha chegado lá em cima, só que de outra forma, né? Então, ou seja, 2x mais 3x é igual a 5x, né? São equivalentes essas duas expressões algébricas. Aqui, ó, 5y menos 4y. Os dois estão multiplicando a mesma letra, né? A mesma parte literal. Então, o y vai ficar em evidência. E aí você só subtrai os dois coeficientes, o 5 e o 4. 5 menos 4, né? Porque aqui é menos, né? 5 menos 4 é 1. Então vai ficar 1 vezes y. O 1 não precisa colocar, né, na nossa observação, então fica só y mesmo. Né? Então 5y menos 4y vai dar 1y, né? Y. Então são equivalentes, tá? A mais 4A menos 7A, né? Todos aqui estão com o A em comum. Então, o nosso A vai ficar aqui em evidência. E aí, dentro do parênteses, a gente põe 1. Por que 1? Porque aqui, ó, nesse A aqui, não tem nada na frente. Quando não tem nada, é como se tivesse 1, né? Lembra que eu falei que o 1 não precisa colocar? Então, aqui é como se tivesse 1 vezes A, mas não está aqui, é 1. Então, põe 1, o coeficiente aqui é 1. Quando não tem nada na frente, é 1. Aqui o coeficiente é 4, então põe aqui mais 4. E aqui o coeficiente é menos 7, né? Menos 7. Então aqui a gente põe menos 7. Tudo isso em evidência, o A em evidência. Aí 1 mais 4 vai dar 5. 5 menos 7 vai dar menos 2, vai dar um número negativo, né? Se você tem 5 reais e você deve 7 reais e você tem 5 reais, você ainda continua devendo 2 reais, né? Então fica menos 2A, né? Ou seja,
A mais 4A menos 7A é a mesma coisa que menos 2A, que faltou o sinal de menos, tá? Aqui é menos 2A. São equivalentes, né? Aqui nesse caso, ó, 5 terços x ao quadrado mais 2 terços x ao quadrado. Bom, as duas frações tá multiplicando o x ao quadrado, então esse x ao quadrado pode deixar aqui em evidência, e a gente só soma os 5 terços, que é o coeficiente desse, e os 2 terços, que é o coeficiente do outro. Então 5 terços mais 2 terços, né, é só somar, né? 5 mais 2 vai dar 7 terços, né? É x ao quadrado, certo? Então, ou seja, 5 terços x ao quadrado mais 2 terços x ao quadrado é a mesma coisa que 7 terços x ao quadrado. Então, essas duas expressões são equivalentes. E aqui o último exemplo, né, que nós temos, que seria o 4x mais 12 dividido por 2. Então, essa fração a gente pode dividir ela em duas partes. A gente pode pôr 4x dividido por 2 mais 12 dividido por 2. Por que eu fiz isso? Porque o 2 aqui é igual. Então, lembra quando a gente faz a soma de duas frações, se embaixo é igual, a gente pode deixar ela em evidência assim, né? Então, nesse caso aqui, o denominador pode fazer assim, que continua sendo a mesma coisa, né? Aí a gente consegue fazer, né? 4x dividido por 2, a gente vai dividir o 4 por 2. 4 por 2 vai dar 2, então fica 2x. E 12 dividido por 2 vai dar 6, né? Então vai ficar 2x mais 6, tá? Por isso que eu fiz essa separação aqui das duas frações. Então 4x mais 12, né, dividido por 2 é igual a 2x mais 6. Então essas duas expressões são equivalentes. Aí tem os exercícios para vocês estarem fazendo, tá? E aí qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês entrem em contato comigo aí que eu vou ajudando vocês, tá? Então é isso aí, pessoal. Fiquem todos com Deus e até mais.